Pessoal, meu nome é Vitor Popesco, sou professor de Física do site Namoro com a Física. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Para adiantar aí para a galera que é mais nervosa aí, transtorno de ansiedade, etc e tal, os meus vídeos são sempre bastante longos, mas aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra os tempos onde você pode ver as questões e você clica nela e você vai ser teletransportado até a questão que você está interessado. Bem, primeiramente queria agradecer a galera que está se inscrevendo no canal. Pô, muito obrigado, vocês são uma força eletromotriz desse canal. Se não fosse por vocês, esse canal não estaria andando. Toda vez que eu recebo lá uma inscrição nova, eu fico muito feliz e isso me motiva para fazer novos vídeos e etc. Para 2017 aí, eu espero que todo mundo tenha tido um bom final de ano de 2016 e que 2017 agora esteja com gás inteiro. Teremos muitas novidades para 2017. Uma delas é um curso que eu estou abrindo aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, se você é de Niterói, se você conhece alguém que é de Niterói, eu estou abrindo um curso aqui. Se você tiver alguma dúvida, curiosidade sobre o curso, você pode entrar em contato comigo tanto aqui no site Namoro com a Física, que o endereço é namorocomafisica.wix.com/home. Só barra home já vai, né? Infelizmente o Wix ele faz endereços assim gigantescos. Mas se você não quiser, não lembrar, enfim, também fica aqui do lado, fica um card que te leva direto para o site. Você pode mandar um e-mail para o e-mail namorocomafisica@gmail.com também, né? Ou até mesmo comentar nos vídeos aqui embaixo, né? Pô, comentários assim como o do Bernardo Seródio, é isso? Bernardo Seródio, aí, muito obrigado aí pela força. Pô, vocês de novo são a, 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 aquilo que motiva esse canal a ficar no ar. Então, vocês podem comentar aqui e para quem tiver alguma dúvida, continue se inscrevendo no canal, continue divulgando esse canal para os seus amigos. Cada inscrição é um gás a mais que eu tenho para fazer vídeos, porque são muitas coisas para fazer e, enfim, acaba que eu faço esses vídeos todos de excelente grado para vocês, mas toma um certo tempo, né? Por isso que a minha edição é meio tosca, infelizmente, né? Se vocês, enfim, eu até queria editar melhor os vídeos, mas acaba não tendo tempo porque os vídeos já ficam longos por si só. Bom, vamos lá, Enem, né? Então o Enem vai sair o resultado do Enem aí no dia 19 de janeiro, e por isso eu estou fazendo esse vídeo, para a gente fazer a provinha aí junto. Você que já terminou as férias, já aproveitou bastante, então você vai ter a oportunidade aqui de ver as questões de física. Ah, uma coisa importante, esse curso que eu estou abrindo em Niterói, ele não é só de física, tá? Ele é um curso de todas as matérias. Vai uma parceria junto com uma companheira de trabalho de longos anos, a Giovana Beth, né? Trabalhamos juntos no curso Oficina da Aprendizagem. Giovana, que é psicopedagoga, pedagoga, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Logosofia, mulher é sinistra aí com pedagogia, e outros colegas também, professor de química, de matemática. Vai ser bem legal, vai ser um curso bem diferente do que vocês estão acostumados a ver. A gente ainda está estudando o local, mas possivelmente vai ser ali para a região de Pendotiba, São Francisco. Para quem conhece Niterói sabe de onde eu estou falando. Bom, então o Enem foi aí né, uma prova desse ano. Foram duas provas, né? Teve uma prova no começo no final de novembro, uma em dezembro, se não me engano, não é isso? Então, é, muitas questões, teve questão anulada, enfim, né? Bom, então eu vou fazer esse vídeo com a resolução das questões de física. Eu passei o olho, eu sempre faço essas questões de primeira, de bate-pronto, como se eu fosse um aluno que estivesse fazendo as questões.
Então eu não olhei as questões, é por isso que quem acompanha os vídeos vê que de vez em quando eu dou umas travadas resolvendo as questões assim, porque ninguém consegue fazer tudo o tempo todo, 100% sem errar nada, enfim. Então eu vejo essas questões pela primeira vez e vou fazendo junto com vocês aqui. Então, mas eu passei o olho, né, para ver onde estão as questões. E eu separei até um pouco mais, então a gente vai fazer algumas questões que eu não sei se é de biologia, de química. Vamos lá que vocês vão entender o que eu tô falando, né? Bom, vamos fechar aqui. Ok. Ok. Bom, então a prova que eu vou fazer, a prova do Enem que eu vou fazer é essa prova aqui, né? É a prova da segunda aplicação, caderno branco. Tá? O primeiro dia, o caderno branco, que é a prova de exatas e história, geografia. Só uma observação, né, galera? Mesmo que você não queira fazer nada na área de exatas, né, a física ela ganha todos os recordes de negativos, né? Ela ganha todos os recordes negativos das matérias, né? Ou seja, a física é a matéria que mais reprova, que as pessoas menos gostam, que as pessoas menos sabem. Então, enfim, você tem uma série de questões, né, com a física que são problemáticas. Se você, o meu trabalho é mostrar para vocês que é possível se fazer uma questão de física, entender uma questão de física sem arrancar os cabelos, né? Isso não é um bicho de sete cabeças, dá para fazer. Então, se você consegue fazer bem essas questões de física, mesmo a prova do Enem tendo peso para a sua área específica, é um diferencial. Acertar as questões de física é um diferencial porque ninguém acerta, né? Ou a maioria das pessoas não acerta. O índice de aprovação na prova de física é baixíssimo. Então, vou passando o olho aqui. Na primeira questão de física que aparece é a questão de número 48. Bom, então vamos lá, né? Questão de 48 é uma questãozinha aí de eletricidade, uma coisa bastante tranquila. Vamos ler com calma e vamos tentar fazer. E dentro das questões, da resolução dessas questões, eu vou dando assim uma luz sobre o conteúdo que a questão estava pedindo e o que você deveria pensar aí para fazer, né? Uma lâmpada de LED, diodo emissor de luz, que funciona... Ah, só uma observação, prometo que é a última lero-lero que eu vou falar. A prova do Enem é uma prova de resistência, né? Então esteja preparado para questões gigantescas, por um tempo de prova gigantesco, e que você vai ter que ser meio MacGyver aí para fazer as questões de maneira rápida. A dica que eu sempre dou é ler a pergunta direto e depois voltar no texto da questão para procurar os dados que você vai precisar para responder aquela determinada questão. Nesse caso específico, né, hoje, como a gente está aqui querendo discutir cada questão, eu vou fazer com calma cada uma das questões. Né? Bom, na questão 48, então. Uma lâmpada de LED, diodo emissor de luz, que funciona com 12 volts, corrente contínua de 0,45 amperes, produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts de potência. Qual é o valor da redução consumida ao substituir a lâmpada incandescente pela lâmpada de LED? Ora, pequenos gafanhotos. É uma questãozinha aqui, né? A questão 48, então, é uma questãozinha de potência elétrica. Nosso conteúdo que a gente vai trabalhar é potência elétrica. E aí, o que acontece? Né? O que é potência elétrica? Como eu disse, eu sempre vou dar uns pitacos aqui sobre o que é. Potência, gente, potência de qualquer coisa, potência mecânica, ou potência elétrica, ou potência de qualquer coisa, é sempre a energia sobre o tempo. É energia sobre o tempo. E aí, né? Ou seja, a potência, quando ela está nas unidades SI, ela tem as suas unidades de joule por segundo. Isso é o que a gente chama de watt. Tudo bem? Então isso é o que a gente chama de watt. O que acontece? No caso da potência elétrica, a gente vai trabalhar com a energia elétrica e o tempo. Se você fizer milhões de contas
desde a energia de uma carga elétrica, potencial elétrico, blá 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 blá, dividir pelo tempo, você vai chegar na definição que eu não vou demonstrar, mas você chega que a potência elétrica, isso aqui é para o caso elétrico, você chega que é igual a diferença de potencial vezes a corrente que passa no circuito. Essa aqui é a potência elétrica dentro de um circuito elétrico. Tudo bem? Ora, bom, agora é uma questão de trabalhar com os dados, né? Se a diferença de potencial dada é de 12 volts e a corrente que ela contínua que ele obtém máximo é de 0,45 amperes, então a potência consumida pelo LED vai ser o produto dessas duas coisas, e aí vocês me dão licença, e a gente vai utilizar aqui, né, uma calculadora para fazer essas continhas, para não perder tempo, né? 45. Então, 5,4 watts. Ora. E tem até a resposta 5,4. Aí vai lá o maluco tarado, louco, né? E já chega aqui já marcando 5,4. Queridão, cuidado, né? Cuidado. 5,4 é a potência do LED. Essa não é a pergunta da questão. A pergunta da questão é a redução da potência, ou seja, o que ele quer saber é quanto você vai economizar, sendo que a potência da lâmpada incandescente, vou chamar de potência I, é de 60 watts. Ou seja, a resposta dessa questão é a diferença, 60 menos 5,4. Isso que dá 54,6 watts de economia, entendeu? Essa aqui é a resposta da questão, né? Então, muito cuidado, assim, como eu disse, é uma prova de resistência, atenção, faz com cuidado. A resposta dessa questão é a letra A, tudo bem? Sem problemas até aí, né? Então, vamos para a próxima questão, né? Bom, diz a seguinte, a questão 50. Para um salto no Grand Canyon, usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada um, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que, no momento do salto, as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente porque, eita, esse é o velho problema do Galileu, da pena e da bola de aço, né? Tem até simulação disso, gente. Deixa eu ver aqui, vamos parar de distrair, senão o vídeo vai ficar mais longo do que normalmente ele já fica. Observe o seguinte, se duas coisas estão caindo, né, você abandona aqui uma bola de massa M e uma outra bola de massa Mzão, uma outra bola de massa Mzão, de tal modo que Mzão muito maior do que Mzinho, né? Uma bola de aço e uma bola de, de, de uma pena, né? Uma pena, uma coisa muito leve. Quais são as forças que atuam nesse sistema? Ora, não há resistência do ar. Então a força de atrito é zero, ela é nula, não tem resistência do ar. Isso aqui é como se fosse dado das questões. A única força que atuaria aqui é a força peso para baixo, né? Então vou botar peso de Mzinho e peso de Mzão. Tudo bem? Tudo bem? Eu quero saber qual o tempo que ele vai demorar para chegar até uma determinada altura, até o chão, a partir das mesmas alturas, foram lançados da mesma altura, a partir de uma altura H.
tá? Bom, ah, ah, olha só, vamos fazer nas equações de sorvetão. Vamos fazer sorvetão? Sorvetão, se vocês lembram bem, S igual a S0, mais V0T, mais AT ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Além disso, o peso é a única força que atua ali, então a gente sabe que a aceleração vai ser igual a, a aceleração é igual a peso. Bom, na verdade isso não vai. O peso de mzinho é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Certo? Certo? Ok. O peso de mzão é a massa mzão vezes a aceleração da gravidade. Tudo bem? Tudo bem, ótimo. Então, aqui a gente sabe que PMzinho é maior do que PMzão. Desculpa, PMzão é maior do que PMzinho. Só que, olha para cá. Quando você vai analisar a fórmula do sorvetão, para descobrir o tempo em que ela chega lá embaixo, vamos supor que essa aqui seja a posição 0 e a velocidade inicial é 0 também. Quando você chega nessa equação de sorvetão que vai calcular o tempo, o S0 é 0, o V0 é 0, então você tem um S que só depende da aceleração do tempo, certo? Dividido por 2. Essa aceleração, ou seja, a aceleração que está contido esses dois corpos, é a aceleração da gravidade, concorda? Então, tanto para mzinho quanto para mzão, olha, até no cálculo do peso que você utilizou, tá? Você usou a aceleração da gravidade. Então, o que você tem? Você tem que o espaço, ou seja, a altura h que ele vai descer, vai depender exclusivamente da gravidade, certo? Como a gravidade, ou seja, o tempo vai ser 2 vezes a altura dividido por g, a raiz quadrada disso, né? O tempo vai ser 2 vezes a altura dividido por d, a raiz quadrada disso. Não entra nessa conta aqui, não entra massa, tudo bem? Então, o tempo de queda, ele independe, numa situação onde o atrito é nulo, ele independe da massa do corpo, tudo bem? Então, vamos ver, então, né, qual das respostas seriam a melhor resposta, né? Vamos ver. Possuem a mesma inércia. Olha, inércia é um problema na física, é um nome, tá? É igual, se você pergunta para o seu melhor professor de física que você conhece o que é inércia, tá? Para definição. Então, você dizer que eles possuem a mesma inércia, se é que a gente ainda discute o que é inércia, se inércia existe, se inércia não existe, porque, na verdade, quando Newton fez a primeira lei, né, ele estava dizendo que os corpos tendem a permanecer no seu estado, ele estava descrevendo uma situação e deu a isso o nome de inércia. Né? Se inércia é uma propriedade física fundamental como carga, massa, enfim, aí já é outra história. Então, a letra A tá cagada porque não se sabe que inércia, não dá para se dizer que você tenha. Posso dizer, olha, eles têm o mesmo tanho bururum. Faz sentido isso. Tá errado. Estão sujeitos à mesma força resultante. Eles estão sujeitos à mesma força resultante? Se você olhar, a força resultante de Mzinho é M vezes G. Né? É o peso de Mzinho. Depende da massa. Depende da massa. M vezes G. E a força resultante de Mzão depende de Mzão. Então não é a mesma força resultante que eles estão sujeitos. Cada um está sujeito a força diferente. Tem a mesma quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade. Se depende da massa, obviamente não vai ser a mesma quantidade de movimento.
né? A letra D. A letra D que diz que adquirem a mesma aceleração durante a queda. Bom, cara, isso é exatamente o que eu falei aqui na resolução da questão, né? Os corpos, eles possuem a mesma aceleração que é a aceleração da gravidade G. Logo, isso faz com que eles cheguem ao mesmo tempo, porque o tempo de queda só depende da aceleração, né? O tempo de queda ele só depende da aceleração. Tá aqui, ó. Tudo bem? Por aqui você observa isso. São lançadas. Não, eles falam que a rampa ela é do tipo assim, ó. Os caras vêm de moto, vem com a motinha deles aqui, pá, e eles vão horizontalmente, ou seja, eles não têm aceleração na vertical, só na horizontal. Então, também é errado. E a resposta dessa questão é a letra D. Tá ok, gente? É meio contraintuitivo isso, porque no nosso dia a dia a gente está acostumado, a gente não despreza a resistência do ar. E se você joga uma folha de papel, né, e uma bola de metal de uma certa altura, a bola de metal chega mais rápido, mas porque a força de empuxo dele, né, a resistência do ar, nesse caso aqui, é menor do que a força de empuxo aqui. A resistência do ar na folha de papel é maior. Isso é dentro da nossa concepção. Mas esse efeito, ele depende da velocidade. E é um termo quadrático da velocidade, se eu não me engano, ou um termo linear. Ou seja, se você fizer um experimento de papel e borracha dentro da sua aula, aí numa certa altura, com uma câmera, você vai ver que eles quase chegam ao mesmo tempo. Tá? Eles quase chegam ao mesmo tempo. Talvez o papel assim não, a papel aberto não, mas uma bola de papel espremida, né, amassada, uma bola de papel amassada e uma borracha. Faça o experimento que você vai ver que apesar das massas serem relativamente diferentes, né, notavelmente diferentes, eles chegam iguais, porque a velocidade com que eles adquirem a uma distância de 1 metro, mais ou menos, não é suficiente para que esse termo de empuxo se mostre grande, né? Então isso é verdade, gente. A gente não está inventando, né? Mas é contraintuitivo, né? Beleza, então mais uma questãozinha resolvida, questão 50, letra D. Vamos para a próxima questão. Acabamos de falar de momento, questão de momento. Mas não é bem a questão de momento, não. Essa é bem tranquila, essa questão. A questão 53, vamos lá. Questão 53. Questão 53 fala assim, a figura mostra uma balança de dois braços iguais em equilíbrio na Terra, onde foi colocada uma massa M e a indicação de uma balança de força na Lua, onde a aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado, ao qual foi colocada uma massa grande em emissão. Marca lá 4 newtons. As razões entre as massas emissão e emissão. Gente, é só calcular, né? Só calcular as massas. Repara, aqui nesse item aqui, esse item. Eu tenho um negócio. E, né? O que a gente tem é uma situação de uma balança de peso, né? Onde você poderia calcular o momento, que é a força vezes a distância. Só que ele fala para você o seguinte: as massas. Cadê? A balança, né? Eles têm os braços iguais, né? Os braços aqui são iguais dessa balança aqui. Então tem a mesma distância. O que está dizendo, que você já deve ter visto em mercado de peixe ou em feira, é que, na verdade, essa massa Mzinho, vale essa massa aqui. Ou seja, de cara você já tira que Mzinho é igual a 1 kg. Tudo bem? Mzinho igual a 1 kg. É isso que está dizendo. E a emissão? Ora, nós estamos dizendo que o peso de emissão vale 4 newtons de força. Né? Bom, o peso é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Então, 4 vai ser igual à massa, que é o que eu quero descobrir, a emissão, vezes a aceleração da gravidade, que é 1,6. Isso vai dar a emissão. Emissão vai ser 4 dividido por 1,6, novamente
com o auxílio da nossa calculadora. 4 dividido por 1,6 dá 2,5. Então dá 2,5 quilogramas. Né? Então, a gente pode dizer que a relação de Mzão sobre Mzinho vale 2,5 quilogramas. Aí, aqui tem uma... Ainda bem que essa questão é objetiva, né? Porque o professor de física fica enchendo o saco para vocês para não esquecer da porcaria da unidade. E aqui não tem unidade, você está dividindo massa por massa. Isso aqui é uma grandeza adimensional. A relação é sempre uma grandeza adimensional, né? E aí o seu professor lá, chato pra caramba, fica falando pra você botar unidade, você vai aqui vai jogar um quilograma aqui. Se fosse uma prova discursiva, como a prova da UERJ, você perderia ponto. Beleza, gente? Então a questão aqui, a resposta é a letra B. Tá? A resposta é a letra B. Próxima questão. Próxima questão. Essa foi 53 células, 55, 56. Aqui, 56, né? 56. Ótimo. Ó, as notas musicais podem ser agrupadas de forma em formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as denominadas notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de altura, sendo a nota Dó a mais baixa e a nota Si a mais alta. Considerando uma mesma oitava, ou seja, né, mesmo... Eu vou explicar isso. A nota Si é que tem menor... Bom, gente, olha só. O que acontece com essa questão aí? Que é a questão 56, né? 56. Bom, imagina, né, a situação, que é uma situação de corda vibrante, né? Então você tem uma coisa assim, você vai ter uma coisa assim. Duas coisas, né? Está preso nas extremidades e tal. Duas coisas aqui estão mudando, que é o comprimento de onda, né? E a frequência desses troços. Né? A velocidade é a velocidade de propagação da onda. A velocidade é a velocidade de propagação da onda numa corda. Né? Isso não muda. Isso não muda. A velocidade de propagação de uma onda na corda, da onda sonora, ela é a velocidade de propagação da onda na corda. Se fosse no ar, seria a velocidade de propagação do som no ar, 340 metros por segundo. Não, a corda também não muda. Então a gente está trabalhando com uma velocidade constante. Ok? O que é uma oitava musical? Bom, dentro das minhas vastas experiências como músico, e aí, bom, são horríveis, porque eu já tentei tocar vários instrumentos e não tive sucesso em quase nenhum. Se você for ver lá, você vai ver que tem 1, 2, 3, 4, acho que tem 5. Posso estar errado, mas acho que tem 5. Você tem 5 linhazinhas dentro, né? Chamado não lembro, desculpa, gente. Pessoal, os músicos me perdoem por essa explicação tosca. Bom, de modo que, eu só quero dizer só quero explicar um termo aqui, né? Então, você tem uma nota aqui, que é uma nota grave, e aí você vai ter uma nota aqui, você vai ter uma nota aqui, você vai ter uma nota aqui, você vai ter uma nota aqui. Não é isso? Eu tô falando merda. Eu acho que não, né? Eu acho que tem sim essas notas no meio. Eu não, enfim, né? Então cada pontinho, aqui você teria aquela clave de sol, coisa assim, né? Cada pontinho aqui representa uma nota musical, tudo bem? Cada pontinho aqui representa uma nota musical. Da nota mais grave para a nota mais aguda, você tem a diferença de altura, tá? Então, você teria na mesma oitava, por quê? Você teria
você teria a, você só tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Aqui, por exemplo, você pode ir de Dó a Dó, de Si a Si. Gente, me perdoa, eu já esqueci tudo. Eu juro que eu já estudei essa porcaria, mas eu já esqueci tudo. Enfim, você vai de Dó a Dó. Vamos supor que vai de Dó a Si. Ou seja, vamos supor, Dó, não sei, tá? Não sei se é. Eu acho que não é, não. Eu acho que essa nota aqui. Não me lembro, não lembro. Mas, vamos supor. Calma aí. Para eu não ficar tão feio com os músicos. Teoria musical. Partitura, escala. Partitura. Escala. Aqui. Perfeito. Então eu estava certo. Bom, então você tem aqui, ó, uma escala que vai de Dó a Dó, tá vendo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, aí continua. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A mesma oitava significa que você está analisando apenas esse cara aqui, ó, de Dó a Si. Repara aqui, a nota Dó, ela tá mais embaixo do que a nota Si. E a nota Si está mais em cima. Então, quando você fala altura em relação à música, você está se referindo a essa altura aqui da escala do pentagrama, sei lá, dessas linhas aqui, tá? Que tem um nome que eu esqueci. E não faz muita diferença, mas vamos lá, curiosidade. Teoria musical, acho que é pentagrama mesmo. É pentagrama mesmo, viu? E eu achando que era coisa de bruxaria. Mas não, ou pauta, né? Então, quando você está falando de altura, você está falando da altura em relação a esse pentagrama aqui, tá? Não é a altura do som, não quer dizer que o som está mais alto do que o outro. Tudo bem? O que difere uma nota musical de outra? Isso você deve ter aprendido na escola, né? O que difere uma nota musical de outra nota é a frequência desse instrumento. Certo? É a frequência desse instrumento. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Bom, e lembra que, só por curiosidade, o que difere um instrumento de outro? É o timbre, né? Eu tenho uma outra prova aí, do Enem, se eu não me engano, que eu falei sobre timbre. Procura lá no canal que você vai achar. Então, o que difere é a frequência. Vamos à equação master de onda que você não pode esquecer. V igual a lambda F, ou seja, a velocidade é o produto do comprimento de onda vezes a frequência. Tudo bem? Esse cara aqui, eu já disse para vocês lá em cima que ele é constante. Tá? Então, o comprimento de onda e a frequência é o que a gente vai estar analisando aqui. Bom, ele fala lá para você que essas notas estão organizadas em ordem crescente de altura, ou seja, a altura está crescendo. Dó tem a menor frequência, Ré tem a frequência maior, Mi maior, Fá maior, Sol, e Si é a maior frequência de todas. Tudo bem? Tudo bem? Se tem a maior frequência de todas, para que você tenha uma velocidade constante, esse cara aqui tem que diminuir. Certo? Repara, eu vou fazer esse exemplo com números e isso vai ficar mais claro. Imagina o seguinte, eu tenho 4 igual a... podia usar 12, né? Eu vou usar outro número aqui. Vou usar 12. 12 igual a 3 vezes 4. Ninguém duvida disso, né? 3 vezes 4, 12, beleza. Se eu quero manter constante, estou dizendo 12, e aí eu vou aumentar a frequência. Eu vou passar a frequência para 6. Repara, para que esse produto continue dando 12, o que tem que acontecer com 3? Diminuir. Ele vai para 2. Porque 2 vezes 6 dá 12. Ou seja, se você tem um produto dando uma coisa que é constante, uma coisa que aumenta, de novo, se eu pegasse aqui 12 igual a 12, esse cara aqui teria que diminuir para 1.
para manter esse produto constante, certo? Então, se uma coisa aumenta, a outra diminui. Se a frequência está aumentando, porque a frequência é a altura, é análogo da altura, e a gente chama de altura por conta dessa relação aqui, que tem aqui em cima, né? É mais alta a nota, então quando você tiver lá, tom maior, tom menor, já sabe o que eu estou dizendo. O cara está dizendo, ó, esse aqui é mais alto, tom mais alto é mais agudo, né? Mais baixo é mais baixo. Até que o instrumento musical contrabaixo, ele tem notas graves, né? Porque ele é baixo. Então a altura é a frequência, e se a frequência está aumentando, porque a questão te disse que está aumentando, logo o comprimento de onda tem que estar diminuindo. E a pergunta é o que está diminuindo, então o que está diminuindo é justamente o comprimento de onda. É a letra E a resposta dessa questão. Perfeito? Tudo bem, gente? Beleza, beleza? Bom, espero que tenha ficado claro. Vamos lá. Próxima. Essa foi a questão 56, 59. Ah, essa questão foi anulada de química. E eu achei que químico tem muito mimimi, cara. Porque eu consegui fazer a questão. Me falaram, né, conversando com um colega professor de química, que aqui precisaria de uma régua, precisaria de muito tempo para fazer. Eu consegui fazer essa questão rapidinho. Mas na minha área, eu vou nem falar. Daqui a pouco os professores de química estão me batendo aí, me esculachando. Um beijo pros colegas professores de química. Vamos lá. Aí a próxima questão é essa aqui, né? Que eu acho que é mais uma questão de matemática do que de física, né? Mas como eu disse, eu vou fazer as questões que eu separei aqui, que eu vi que parece difícil. O quadro apresenta o consumo médico urbano de veículos de mesmo porte, que utilizam diferentes combustíveis em seus respectivos preços. No caso de um carro elétrico, o consumo está especificado em termos da distância percorrida em função da quantidade de energia elétrica gasta para carregar suas baterias. Ótimo. Considerando somente as informações contidas no quadro, o combustível que apresenta o maior custo por quilômetro rodado. Gente, a ideia aqui, então, é você fazer o consumo para a mesma unidade, tá? Eu acho que... Bom, eu vou falar como é que eu faria essa questão, que é o que está me vindo na cabeça aqui agora, tá? Bom, o que eu faria nessa questão 59? Eu passaria tudo para a mesma distância aqui. Por exemplo, no caso do carro elétrico, ele faz 6 quilômetros com 1 kWh. Faz 6 quilômetros com 1 kWh, certo? Então, 10 quilômetros, ele vai gastar quantos kWh? Você entendeu o que eu quero fazer? Vai gastar quanto? X. X aqui vai dar 10 dividido por 6. 10 dividido por 6. Não sei se 10 foi uma boa opção, mas enfim, vai 10 meio. 10 dividido por 6. Tá? Esse aqui é a quantidade de quilowatt-hora que ele vai consumir para gastar 10 km. Tá? Faz isso para todo mundo. Então, ó, 13 km por litro é o próximo. 13 km por litro, então 10 km vai dar 10 sobre 13. Já deu para perceber aqui como é que fica, né? Vai dar 13 sobre 10 aqui, litro. Então isso vai dar 13 sobre 10. O outro vai dar 12 sobre 10. 12 sobre 10. O outro vai dar 9 sobre 10. É 10. Não, desculpa. Contrário aqui. Perdão, gente. Confundi aqui.
ao contrário, é 10 sobre 13, aqui, ó, quilômetro, e x faz a regra de 3 aqui, vai dar, aqui é 1, vai dar x igual a 10 sobre 13, e o outro vai dar 10 sobre 12, 10 sobre 10 sobre 10 sobre 9 e 10 sobre 13. Tá? Basei tudo por todos os consumos para 10 km para a gente ter uma coisa. Esse cara aqui vai ser 10 sobre 6, 10 sobre 6 vezes, né, vezes a quantidade por 1, né, ou seja, vezes 40 centavos. Esse cara aqui vai ser ele vezes a quantidade dele, 2,70. Esse aqui vai ser ele vezes a quantidade dele, 2,10. Esse aqui vai ser ele vezes 12,10. Esse cara aqui, ele vezes 2,10. E esse cara aqui vai ser ele vezes 1,60. E é só ver qual desses valores dá a resposta certa, né? Bom, se a gente usar a nossa calculadora, a gente vai ter aqui 10 dividido por 6 vezes 0,40, isso aqui dá 0,66, aqui vai dar 10 dividido por 13 vezes 2,70, dá 2,076, aqui vai dar 10 dividido por 12 vezes 2,10, 1,75. Aqui vai dar 10 dividido por 9 vezes 2,10, 2,33. E aqui vai dar 10 dividido por 13 vezes 1,60. 1,2. 1,2. Logo, o cara que mais gasta é esse cara aqui, né? Que é o etanol. Etanol. Ah, professor, mas eu teria que fazer, o senhor tem calculadora, eu teria que fazer essas contas todas na mão. Não, 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 porque, bom, veja, o... É, é, teria, não sei, não sei. Depois de eu pensar num jeito mais fácil de fazer essa questão, eu falo, essas contas não são tão difíceis, porque você não precisa fazer com a precisão da calculadora aqui, de milhões de casos decimais, né? E você pode escolher um número aí mais bonitinho. Ah, se você for bom em matemática mesmo, você escolhe um número que seja o mínimo divisor comum entre todos esses caras aqui, ó, tá? Você calcula lá qual é o mínimo divisor comum entre esses caras aqui e faz. Ao invés de botar 10, vai ser o mínimo divisor comum. Aí os números vão dar inteiro. Acho que eu compliquei mais ainda, né? Mas, enfim, a resposta aqui é a letra B, que é o etanol, tá? Sei lá, eu não gostei muito dessa questão, parece uma questão de matemática. Então, coisas de matemática, talvez o matemático consiga resolver melhor do que eu. Eu não gosto de matemática, não. Vamos lá, próxima questão. Próxima questão. A próxima questão é carboninho, química, biologia. 62. 62. Vamos lá. Questão 62.
Vamos lá. No dia 27 de julho de 2011, o asteroide de 2011 MD, com cerca de 10 metros de diâmetro, passou 12 quilômetros do planeta Terra em uma distância menor do que a órbita de um satélite. A trajetória do asteroide é apresentada na figura. Terra, blá, blá, blá. A explicação física para a trajetória descrita é o fato de que o asteroide, muito que bem, bom, ele quer saber por que o asteroide fez curva, né? Observa aqui, o bichano vem, chega aqui, do nada o bicho sobe, né? O bicho sobe. Por que o asteroide fez isso? Porque ele curvou. Essa é a pergunta. Dá medo saber que isso aqui é verdade, né? Se o asteroide podia ter destruído a Terra, a gente nem ficou sabendo. Bom, vamos lá. Por que ele faz isso? Vamos analisar as respostas. Deslocar-se em um local onde a resistência do ar é nula. Eu nem sei se talvez nessa região onde ele está aqui a resistência do ar é nula. Porque, deixa eu ver. A órbita de um satélite. Eu não sei, pode ser que já tenha entrado na atmosfera, não sei, mas acho difícil de ser essa aqui. Não sei, acho que não. Deslocar-se em um ambiente onde não há interação gravitacional. Porra. Se você tem, queridão, um planeta aqui, né? Qual é a lei da gravitação universal? Todo corpo com massa atrai, né? Existe uma força que é chamada força gravitacional para qualquer outro corpo com massa aqui, né? Essa força é G, Mzão, sobre R quadrado. É de Newton, né? Na teoria da relatividade geral, né, todo corpo com massa distorce o tecido espaço-tempo de modo a provocar uma curvatura no espaço-tempo. E isso é papo para muito chá. Então, vamos deixar isso de lado. Falso, com certeza tem interação gravitacional ali. Sofrer a ação de uma força resultante no mesmo sentido de sua velocidade. Gente, vamos lá. Esse já é boa. Isso já começa a ficar interessante. Se você tem um bloquinho, tá? Se movimentando com uma velocidade v. Qual é a função da velocidade? A função da velocidade é alterar a posição do corpo, né? Se alterar a posição do corpo. Então, você tem uma velocidade v para lá, ele vai continuar v. E aqui, S0, S1, S2, e ele vai chegar a esses pontos. Qual é a função da aceleração? Né? A aceleração é ΔV sobre ΔT. A função da aceleração é alterar a velocidade. Lembrando que velocidade é um vetor, e por ser vetor, possui módulo, direção e sentido. Tá? Módulo, direção e sentido. Então, a aceleração ela pode mudar todas essas grandezas de um vetor velocidade. O que gera aceleração? O que gera aceleração, segundo Titio Newton, é a força que atua dentro de um sistema, certo? Então, se a força atua na mesma direção que sua velocidade, a aceleração, por consequência, já que massa é uma grandeza adimensional, vai ser na mesma direção. E se a aceleração é na mesma direção da velocidade, a aceleração ela pode até mudar o módulo da velocidade, mas ela não vai mudar nem a direção nem o sentido. Então, se a força resultante ela é no mesmo sentido que a velocidade, ela jamais poderia mudar a posição, né, a direção da velocidade. Tudo bem? Esse aqui também está cagado, tá errado. Sofrer a ação de uma força gravitacional resultante no sentido contrário
ao de sua velocidade. Se o sentido apenas da força for trocado, ou seja, você tem um bloquinho, né? Uma massa, e ela se desloca com uma velocidade v nessa direção, e você aplica uma força nesse sentido, desculpa, você tem uma velocidade nessa direção e nesse sentido, você aplica na mesma direção, mas no sentido contrário. Repara, isso vai gerar uma aceleração nesse sentido, uma força nesse sentido gera uma aceleração nesse sentido, que não tem capacidade de alterar o vetor velocidade, certo? O máximo que esse cara vai fazer é diminuir o módulo e talvez até alterar o sentido da velocidade, dependendo do tempo de atuação dessa força. Ela pode, a aceleração tá para cá, a velocidade tá para cá, esse corpo pode vir parando, diminuindo sua velocidade, né? E depois engrenar a ré e vir para trás, né? Você, gente, para quem gosta de jogar jogo de computador, tem um jogo que é muito interessante sobre essas questões de aceleração e velocidade, de sentido, que é o Train Simulator. Depois você dá uma olhada lá. Porque fica claro, e se você aplica o freio no trem, o trem ele vai parando, mas dependendo do freio ele começa a voltar. Tudo bem? Mas a direção dele não pode mudar, certo? Então isso aqui não está errado porque ele só falou no sentido. Está sob a ação de uma força resultante cuja direção é diferente de sua velocidade. É claro, se o asteroide, né, ele estava passando pela Terra, se aqui está a Terra, e o asteroide estava passando pela Terra, aí a força da gravidade puxa para o centro, né? Então a direção da força aí, da velocidade, a velocidade estaria nessa, a força está para cá. Então é como se a aceleração da gravidade funcionasse como uma espécie de centrípeta, né? E ele fosse aqui, ó, puxando essa velocidade para cá, esses vetorzinhos para cá, e ele vai alterando a direção da velocidade, né? Então essa ali com certeza é a resposta correta, né? Isso é um erro quando você vê lá um filme de astronauta, ou um filme qualquer, e você vê lá o cara flutuando, né? Fala que ele está sob gravidade zero. Tá nada sob gravidade zero, né? Ele está com gravidade, só que a gravidade dele, ela é uma centrípeta, ele faz o corpo ficar rodando em órbita na Terra. Mas o astronauta ele não está nada em gravidade zero, ele tem gravidade, né? A gravidade zero seria talvez esses voos de queda livre, né? Aonde você tem um avião e o avião ele cai, né? Em queda livre. E aí ele chega num momento onde a aceleração do avião se compara à aceleração da gravidade, e aí você tem sensação de gravidade zero. Mas aqui, no caso de um astronauta numa órbita circular, não é gravidade zero, né? A gravidade atua como forma de uma centrípeta. A resposta aqui é a letra E. É a de escola. Ok. Próxima questão, então. Vamos que vamos, gente. Desanima não. Desanima não. Se é um vídeo, se quiser, vai lá, dá uma pausa, toma um chá de siriguela, e depois volta, assiste de novo, volta na questão que você não entendeu. Se eu estou falando rápido também, você comenta. Se eu estou explicando mal, você comenta. Se eu estou explicando bem, você comenta. Faz o que você quiser, tá? Questão 65, né? Nas rodovias é comum. Questão 65. Nas rodovias é comum o motorista ter a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água, empoçada no asfalto. Sabe-se que a luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, a possibilidade de um motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionariam o problema, né? Gente, vamos lá. A onda de luz está nessa direção assim.
que é um polaroid? Um polaroid é uma fenda, né, que a luz é uma onda eletromagnética, né, então ele é uma onda, e um polaroid é uma porta, certo? Ele é uma porta. Então vamos supor, se a onda está polarizada assim, né, na vertical, se a onda está polarizada na vertical, essa porta é vertical, ela só passa vertical, certo? Se a onda estiver polarizada, e aí que é difícil de desenhar pra caramba, na horizontal, meu desenho tá uma bosta. Ela não vai passar. Entende? É isso aqui, ó. É uma seta assim e, vamos supor, uma seta assim, tá? Vamos supor uma seta assim, a seta assim. Esse aqui é horizontal, é vertical, esse aqui é horizontal. Se a porta é vertical, passa seta assim, mas não passa seta assim, horizontal. Se a porta é horizontal, passa seta assim, mas não passa seta assim. Tudo bem? Então, se você quer impedir, ele já disse para você que é uma situação de polarização horizontal, nesse sentido. E você não interessa para você que essa linha passe para o lado de cá. Então você precisa colocar aqui um filtro, tá? De tal modo que essa linha não passe para cá, né? Essa linha não passe para cá. Qual filtro você vai colocar, gente? Repara, o filtro é horizontal. Vamos analisar a resposta por resposta. Se você põe esse filtro aqui, ele possui componente, você pode decompor ele vai possuir uma componente na horizontal, uma componente na vertical. Ele acaba passando os dois, né? É um filtro que passa os dois. Esse cara aqui passa as linhas verticais e esse passa as horizontais. Também não seria meio ideal. Aliás, um óculos desse tipo aqui é bem esquisito. Se eu não me engano, acho que o óculos 3D usava essa tecnologia de polarização assim, de cada lado, eu não lembro. Os antigos, né? Um todo horizontal também. Opa, o que eu fiz aqui, gente? Um todo horizontal também não seria óbvio, porque passaria, né? Passaria as linhas horizontais. Esse aqui não tem polarização nenhuma. Logo a letra A, né, gente? Repara, ele fala aqui, ó. Lá, 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 lá. Ele fala aqui pra você. Recebem. Cadê? Aqui, ó. Sabe-se que esta luz adquire polarização horizontal. E você não quer que ela passe. É esse exemplo aqui que eu falei. Você não quer que ela chegue aqui. Logo você põe uma porta vertical. Aqui, ó. Na porta vertical não passa a luz horizontal. E você impede. Logo, então a resposta é letra A. Tá? Letra A. Isso é um conteúdo interessante. Eu acho que depois eu vou tentar fazer um vídeo que explica essa questão de polarização de luz com onda eletromagnética, mas aí já é pra galerinha já de faculdade. Eu tento sempre mesclar esse livro aqui, tem um pouco de relatividade, de ondulatória, várias questões aí, eu tento mesclar aí entre ensino médio e faculdade. É interessante essa questão. Beleza. Letra A, a resposta. Bom, próximo. Essa foi a minha 5. Vamos ver o que tem pra frente aqui. 67. O motor de combustão interna utilizado no transporte de pessoas e cargas, a máquina térmica, cujo ciclo consiste em 4 etapas: ignição, compressão, explosão e escape. Essas etapas estão representadas no diagrama da pressão em função do volume nos motores a gasolina. A mistura ar-combustível entra em combustão por uma centelha elétrica. Para um motor descrito em qual ponto do ciclo é... Gente, isso aqui é um gráfico, de PV, né? Um gráfico de pressão por volume. Deixa eu pegar aqui, de novo aqui. Não sei se esse cara vai ficar falando ou se ele vai só mostrar. Ó, entra a mistura ar-combustível,
ela é comprimida, aí dá-se a centelha, né? Dá-se a centelha e explode. Então você sabe que tem que ter um volume baixo, né? Um volume pequeno, e uma pressão relativamente alta. Só que, repara, nesse momento aqui, que se dá a explosão, ó, aqui antes da explosão, tá? Aqui antes da explosão, tá? Aí vai centelhar. Aqui você tem pequeno volume e alta pressão. Porém, quando você dá a centelha, o que acontece com as moléculas que agora receberam uma energia absurda, né? Eles receberam uma energia absurda através da vela. Cara, elas vão se movimentar muito mais rápido do que elas estavam se movimentando antes. Logo, a pressão nesse momento ela é ainda maior do que a pressão que estava aqui nesse momento. Aqui você tem uma pressão mais alta do que num momento como esse aqui, certo? Esse aqui você tem uma pressão baixa, relativamente baixa, e um volume grande. Aqui você tem um volume pequeno, uma pressão relativamente alta. Porém, quando ela explode, a pressão fica mais alta ainda, porque as moléculas ficam super mais agitadas. É essa pressão, por sinal, que faz abaixar esse êmbolo e faz esse êmbolo descer. Tudo bem? Então, quando você está procurando o momento da centelha, você tem que qual é o momento da centelha? É o momento onde o volume é baixo. Então, estamos falando de algum desses pontos aqui, tá? O momento onde o volume é baixo. O momento onde a pressão é relativamente alta. Momento onde a pressão é relativamente alta. Mas não é tão alta quanto uma pressão aonde a centelha já se deu, né? Aqui, ó. Aonde a centelha, ela acontece. Esse momento aqui seria o D. Esse aqui seria o momento D. Porque a pressão aqui com certeza é muito maior. As moléculas ficam super agitadas e fazem uma força muito maior nas paredes do recipiente. Então, o momento exato da centelha, na verdade, é o C. Tudo bem? Então, aí a resposta da questão 67 é a letra C. Beleza? Show de bola. Então, vamos que vamos. Próxima questão. Ah, 70. Vamos lá. O eletrocardiograma, exame utilizado para avaliar o estado do coração de um paciente, trata-se do registro da atividade elétrica do coração ao longo de um certo intervalo de tempo. A figura representa o eletrocardiograma de um paciente adulto, descansado, não fumante, em um ambiente com temperatura agradável. Nessas condições, é considerado normal um ritmo cardíaco entre 60 e 100 batimentos por segundo. Com base no eletrocardiograma apresentado, identifique a frequência cardíaca, se a frequência cardíaca do paciente é normal, anormal, blá, blá. Bom, vamos ver aqui quanto tempo demora para ter um batimento, né? Aqui são entre 100 e 60, né? Então aqui você tem um intervalo de... Ele não foi muito legal, né? Um intervalo aqui de 3... Aqui vamos supor... 1, 2, 3... 1.2, né? Aqui é 1.2 e aqui é 3, né? Então ele tem um batimento a cada 1.2, 3 menos 1.2. 1.8, né, segundos. Né? Um batimento a cada 1.8 segundos. Então, a cada 1.8 segundos, a cada 1,8 segundos, tem um batimento. Vocês entenderam como é que eu cheguei nesse resultado? Olha só. Eu só peguei aqui e vi aqui, ó.
Aqui tem 5 pauzinhos, então tá dividido em cada pauzinho 0,2, né? Ó, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, tá? Então aqui é 1.2 e aqui é 3. Fazendo... esse aqui é o intervalo de tempo, né? Pro batimento. Repara, aqui vai dar 1.8. 1, 0, 2, 4, 6, 8. Ou seja, a cada 8, a diferença aqui, né, é 1.8. A cada 1.8 segundos você tem um batimento, tá? Se você tem 1 minuto, tem 60 segundos. Se a cada 1.8 segundos você tem batimento, então você tem 33 batimentos por minuto, né? 33 batimentos por minuto é um valor, né, que está abaixo do normal. Então você vai pegar 60, vai dividir por 1.8, isso dá 33 aproximadamente. Se o valor que é considerado normal é entre 60 a 100, então o valor que a gente obtém aqui é um valor que é abaixo do valor normal, né? Esse cara aí tá morrendo aí. Pressão baixa. Eu não sei, não sou médico, mas dizem que quando o coração tá fraquinho assim, a pressão. Ele tá morrendo, né? 33 batimentos por. É abaixo do valor ideal. Beleza. Então a resposta aqui é letra C. Resposta da questão 70 é a letra C. Tá? Casa. Beleza, beleza. Gente, difícil que é difícil, gente. Não dá pra fazer essa provinha, gente. Deus me livre. Dá pra fazer. Dá pra fazer. A questão 75, né? A 73, né? Ah, tá, 73. Em 1824, acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos exemplos são máquinas a vapor e os mais motores a combustão, poderia ter um funcionamento ideal. Engraçado, né? Nunca cai termodinâmica no Enem. Agora cai 500 questões de termodinâmica. Sadi Carnot demonstrou que é impossível a impossibilidade de uma máquina térmica funcionar em ciclos entre duas fontes térmicas, uma quente e outra fria, obter 100% de rendimento. Tal limitação ocorre porque essas máquinas... Bom, aqui dá para falar um pouco do ciclo de Carnot e tal, mas vamos tentar responder sem entrar em detalhes do ciclo de Carnot, né? Vamos ver. Realizam trabalho mecânico, utilizam transformações adiabáticas, isso é verdade. Contrariam a lei da conservação da energia, isso nunca acontece, gente. Na física moderna, ou seja, lá no Instituto do Centro Brasileiro de Pesquisa Física, um dos maiores institutos de física do Brasil, se você perguntar para um cara, o maior físico brasileiro que está lá, você perguntar para ele está fazendo a teoria, se ele quebrar a conservação da energia, ele vai jogar o que ele está fazendo fora, fazer de novo porque está errado. Conservação da energia é uma coisa que não se quebra nunca. Sempre energia se conserva. Sempre. A salvo raríssimos casos chamados de flutuações quânticas, e aí você tem que dar um tratamento totalmente diferenciado para a energia, mas eu não vou entrar nesse mérito. Estou dizendo que se o físico for bom mesmo, você vai acreditar em mim, ele vai falar, mas tem as flutuações de vácuo quântico, né? Ele, se olhar direitinho, conserva energia. Só olhar com cuidado. Funcionam com temperatura igual à fonte quente. Bom, gente, olha só. O motivo pelo qual uma máquina não pode funcionar para sempre, né? O motivo pelo qual não existe 100% de rendimento em nenhuma máquina, né? Às vezes eu vejo pessoas que me mandam geradores de energia perpétua, né? Aí tem um ímã que fica rodando e tal. Não é assim, gente. Uma hora esse troço para por causa disso daqui, ó. Aumento da entropia. O que é a entropia de um sistema? A segunda lei da termodinâmica diz isso. A entropia de um sistema, a entropia, ela sempre aumenta. Sempre aumenta. A entropia é essa. E o que é entropia? A entropia é o termo físico dado à organização. Não é bem isso, mas, bom, organização.
Na verdade, entropia é um termo matemático, tá? Mas, enfim, que eu não tenho, né, quando eu estou escrevendo, né? Organização, ou seja, um sistema, gente, um sistema, ele só evolui partindo do estado organizado para um estado desorganizado. Sempre assim. Você nunca vai observar, apesar de Einstein dizer que é possível voltar no tempo, todas as equações da relatividade geral, elas são simétricas, ou seja, você poderia voltar no tempo. Uma das limitações que se dizem de não poder voltar no tempo é porque na natureza, Deus quis assim, que o nosso universo sempre caminha de um estado organizado para um estado desorganizado. Né? Quando sua mãe brigar com você que você não está arrumando seu quarto, você fala, mãe, é porque eu estou seguindo o fluxo natural das coisas. As coisas são do organizado para o desorganizado. Para você, isso é, ou seja, isso é o causa natural, né? Natural. Naturalmente, não existe como você partir de um estado desorganizado para um estado organizado. O único jeito de você fazer isso, voltar para cá, é realizando trabalho sobre o sistema, né? É realizando trabalho sobre o sistema, ou seja, gastando energia. Ou seja, para você arrumar seu quarto, ele só vai passar do estado desorganizado para um estado organizado se alguém realizar trabalho, ou seja, gastar energia, tá? Senão o seu quarto vai ficar bagunçado eternamente. Tudo bem? Então, isso é assim porque Deus quis, ou a natureza quis, o cosmos quis, seja lá sua fé, sua crença, sua religião. É assim que é, tá? O nosso universo, ele caminha de um estado organizado para o desorganizado, e isso é uma lei natural das coisas. É porque é, tá? Um dos motivos que cancelam a lei do universo perpétuo, né? Tem algumas teorias que falam que o nosso universo ele é eterno. Ele existe, sempre existiu e sempre vai existir. Uma das coisas que derrubou logo de cara essa teoria, mesmo quando ela estava sendo formulada, foi isso, né? Hoje o universo está caminhando para a desorganização, além de vários outros fatores, que é a aceleração do universo, radiação de fundo, enfim, nosso universo ele foi criado ou teve um ponto de início, né? Ou ele foi criado por um ser superior, um ser supremo, ou ele foi criado por uma energia, uma força, etc, etc. Mas ele foi criado com certeza, isso nenhum físico vai duvidar, dadas também as evidências, tá? Então, a resposta da 73 é a letra B, é o aumento da entropia, porque isso é o universo ele é assim, tá? Então a letra B aí. Agora vamos a 76. É comum ouvir expressões como esta roupa é quentinha, ou então fecha a janela para o frio não entrar. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor de termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização da expressão roupa quentinha para o frio não entrar é inevitável, pois a roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa e o frio não entra pela janela porque o calor que sai por ela, né? Bom, a roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa. Roupa absorve temperatura. Gente, vamos lá. E tem que dar uma paradinha para falar. Temperatura é uma coisa, calor é outra. Essa é uma diferença que você tem que ter fixo na sua cabecinha, tá? Temperatura é diferente de calor, tá? Temperatura é o grau de agitação, agitação, tia dislexo, tá, gente? Agitação das moléculas, né? Uma aproximação. E calor é energia.
também uma aproximação. Tá? Então, isso daqui é propriedade do material. Isso aqui é uma propriedade. O material ele pode ter maior temperatura. Propriedade. Tal como massa, carga, etc. Isso é uma propriedade. Isso aqui é energia. Energia é o que faz a transferência de coisas, né? Então, uma roupa, ela não pode absorver a temperatura do corpo da pessoa. Ela absorve a energia, certo? Então, a roupa não pode absorver... A roupa não pode absorver temperatura, ela pode absorver temperatura. Ela não pode absorver temperatura, ela pode absorver energia. A roupa não fornece calor. A roupa não fornece calor por ser um isolante térmico. E o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala. A temperatura não pode se mexer, gente. Temperatura é propriedade do corpo. Ele é o grau de agitações de um lugar. Se você tem aqui um espaço, se você aumenta a temperatura, esses troços ficam agitados. Tá? Por isso que aumenta a pressão também. Que a força com que a força média com que eles chocam contra as paredes aumenta. Por isso que temperatura e pressão estão relacionados. A lei de Boyle, né? A lei de Boyle? Não. Esqueci. A roupa não é uma fonte de temperatura. E o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala. Não entendi o que é. Eu não entendi. Ele fala de um jeito burro. Não dá para entender. Lembra que eu dizia, Caetano? Não entendi o que é. O calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia, uma forma de energia de um corpo de maior temperatura para... perfeito, perfeito. É exatamente isso, gente. Exatamente, perfeito. Tá? A resposta aqui é a letra D é demais. O calor está contido no corpo da pessoa, não na roupa, sendo uma forma de temperatura. Então, temperatura não pode ser em trânsito porque é uma propriedade do corpo. Demais, tá? Sem dúvida. Beleza, beleza? Vamos lá. Próximo. Um eletricista deve instalar um chuveiro que tem as seguintes especificações: 222 volts, 4.400 watts a 6.800 watts. Tá. 4.400 é a menor potência e 6.800 é a maior potência. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria, com fios de diâmetro adequado e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétrica prevista, com uma margem de tolerância próxima de 10%. Isso é verdade. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de circuito e sobrecargas elétricas, e devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à permitida no dispositivo. Para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor deve ser... Bom, vamos ver, vamos calcular. Calcular a corrente aí. A gente tem potência. A gente já fez uma questão parecida, né? Lá em cima, que a gente calculou potência a partir da DDP. Vamos pegar o chuveiro funcionando na sua potência máxima, né? Então essa questão 79. Pegar o chuveiro funcionando na sua potência máxima, que é de 6.800 watts, né? O quentinho inverno, né? Aquele benzinho gostoso. Né? Sendo que a DDP dele é de 220. Então a gente tem que a corrente dele está tudo em unidade assim, não precisamos nos preocupar com isso. Vai ser 6.800 igual a 220 vezes I, lembrando que P igual a U vezes I. Então vai dar
680 dividido por 22. 680 dividido por 22. 30, né? 30. Só que ele tem que ter uma margem de segurança de 10%, né? De tolerância de 10%. Ele tem que estar 10% acima, né? Então 10% de 30 daria algo mais 10% de tolerância, daria algo em torno de 33, né? Então estamos falando aí, né, 33 amperes de disjuntor. O mais próximo que a gente tem aqui é o 35, né? A resposta é a letra D. D de dedinho. Gente, dá para fazer essa prova, não dá? Eu não tinha visto não, mas algumas questões a gente gastou aí um pouco mais de tempo, mas outras tá bem tranquilinha, bem tranquilinha. 79. Ah, tá aqui. Bom, vamos lá. Num dia em que a temperatura é de 37 graus, outra questão, tá? A questão 82. Num dia em que a temperatura ambiente é de 37 graus, uma pessoa com essa mesma temperatura corporal repousa à sombra. Para regular sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera calor através da evaporação do suor. Considere que a potência necessária para manter seu metabolismo é de 120 watts e que, nessas condições, 20% dessa energia é dissipada pelo suor, cujo o calor de vaporização é igual ao da água de 540 calorias por grama. Utilize uma caloria igual a 4 joules. Após 2 horas nessa situação, a quantidade de água essa pessoa deve ter eu não sou muito bom de português não, mas está faltando alguma coisa, né? Que quantidade de água essa pessoa deve ingerir para repor a perda pela transpiração? Então vamos anotar os dados, essa é uma questão já um pouquinho mais complicada, vamos anotar os dados. T0, 37 graus, a potência, né, é 120 watts, né? 20% dessa energia é dissipada pelo suor, ou seja, então a gente vai trabalhar com 20% da energia da potência e a água evapora 540 calorias por grama e uma caloria igual a 4 joules. Essa é uma questão difícil, já adianto. É uma questão difícil porque ela envolve muitos conhecimentos, talvez. Vamos lá. Primeiro passo é abrir a potência. A gente sabe, como eu falei lá em cima, que potência é energia sobre o tempo. Tudo bem? Então, o tempo, esqueci de falar que o tempo é de 2 horas. Quando essa energia está em joule e esse tempo está em segundo, a unidade que se dá é o watt, que é a situação, tá? Então, você tem 120 watts de potência. Isso vai dar 120 joules a cada 1 segundo. É isso que está dizendo. A cada 1 segundo você tem 120 joules. Se estamos falando em 2 horas, cada hora tem 3.600 segundos.
Estamos falando de 7.200 segundos. Você vai ter uma energia X, vamos chamar de E. Energia E. Então a energia, até aqui, vocês entenderam? Joule, ó, energia é potência, é energia sobre o tempo. Quando está em joule, esse tempo está em segundos, isso se diz watt, que é o caso. Quando eu digo que algo tem 120 watts, eu quero dizer, na verdade, que ele está liberando 120 joules a cada 1 segundo. Eu quero saber a energia que foi liberada em 2 horas. Tá? Em 2 horas, cada hora tem 3.600 segundos. Então, 2 horas, 7.200 segundos. Tá? De produto. Né? 7.200 vezes 120. 864 mil joules. Tá? Só que apenas 20% dessa energia, é dissipada pelo suor. Então, 20% dessa energia é dissipada pelo suor. Então, vamos calcular 20% disso. 20% disso é só multiplicar por 0,2. Tá? Então, vai ficar isso vezes 0,2. 172.800 joules. Tá? Um joule, uma caloria é igual a 4 joules. Então, 172.800 joules vão ser quantas calorias? É só dividir por 4, né? Então, pega isso e divide por 4. 43.200 calorias. O calor latente de evaporação do suor é igual ao da água, que é 540 calorias a cada 1 grama. Ou seja, 1 grama de água evapora usando 540 calorias. Então, 43.200 calorias vão evaporar. Só dividir por 540. 80 gramas. 80 gramas de água que ele tem que beber. Aproximadamente 80 ml, né? Um copinho, menos que um copinho de água. Só que os dados são aproximados. A resposta é a letra E. Questão difícil, gente. Questão difícil, muita coisa. Dá pra fazer, mas aí aqui já é para separar meninos e garotos de meninos. Se você entendeu aqui o que eu fiz, pô, muito legal você ter entendido e fico feliz. Se você não entendeu, quiser que eu explique melhor, manda e-mail. Eu explico melhor, fala onde você não entendeu, interage comigo. Mas é uma questão difícil. Letra E. Resposta. Vamos lá. O que é isso? Aqui, ó. Um cosmonauta russo. 86 a questão agora. Já estamos acabando, né, gente? Já estamos acabando. Um cosmonauta russo. Essa é a questão 86. Um cosmonauta russo estava a bordo de uma estação espacial Mir quando um de seus rádios começou a quebrar. Ele constatou que um dos capacitores do rádio de 3 microfarads e de 7 microfarads ligados em série estavam queimados. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir os capacitores defeituosos
por um único capacitor que cumpria a mesma função. A capacitância em medida em microfarad do capacitor utilizado foi D. Gente, o capacitor, quando eles estão ligados em série, você tem que analisar a conservação. Bom, o que eu vi aqui? Um capacitor, quando ele está ligado em série, você tem que fazer a conservação, a soma das diferenças de potencial, a conservação da diferença de potencial tem que ser a diferença de potencial total. Que você chega aqui, a relação é a inversa da resistência. Se você tem que a resistências em série, né, era a soma das resistências, né, R1 mais R2 mais R3 e assim por diante. No caso do capacitor, um capacitor em série vai ser aquilo que era o paralelo da resistência, né? É como se fosse o paralelo da resistência. O Tim já está cansado também, então você que tiver dúvida nessa questão, a gente faz depois melhor. Ele fala, a gente faz depois melhor. Então vai ficar, né? Estava em série, então vai dar. Bom. Bom, então vai ficar 1 sobre. Vai ficar U igual. Vai ficar C igual ao produto sobre a soma 3 vezes 7 dividido por 3 mais 7. 3 vezes 7, 21, dividido por 3 mais 7, 10. Então, 2,1 microfarad. Tá? Que seria a resistência em paralelo. Que é 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais... Aí se você faz um MMC aqui, você vai ficar com a resistência em paralelo igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Eu acho que eu já fiz isso em vídeos anteriores também. Bom, tá? É só fazer MMC, vai dar produto sobre a soma, aí você inverte, vai ficar isso, vai dar certo, tá? A resposta é a letra C de casinha, já está acabando. E por fim, por último, mas não menos importante, questão 90, né? Para a extração de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos fluidos, líquidos e gases, quando aquecidos, sofrem expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo um deslocamento ascendente, ou seja, o ar quente sobe e o ar frio desce. Por sua vez, quando são resfriados, tornam-se mais densos e sofrem deslocamento descendente. A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia porque diminui a umidade do ar dentro do cômodo. O ar-condicionado até diminui, mas não está relacionado ao no texto, né? Aumenta a taxa de condução térmica para fora do cômodo, também não. Torna mais fácil escorrendo água para fora do cômodo, não. Facilita a circulação das correntes de ar frio e quente dentro do cômodo. Né? É o ciclo de convecção, né? Você tem um ar-condicionado aqui, você tem um ar-condicionado aqui, né? E ele gera ar frio. Aí o ar frio, ele pega ar, né? Ele pega ar
e solta ar. Aí o ar, vou chamar de o ar frio, que é menos, né? Ele desce e o ar frio e o ar quente, que é o que mais, né? Ele sobe. Então você gera um ciclozinho. É a letra D. A resposta. Diminui a taxa de calor por parte do aparelho diminui a taxa de emissão de calor por parte do aparelho para dentro do cômodo. E não, né, gente? Não. Isso não é uma questão muito difícil, mas também, enfim. Galera, beleza? Então, gostou? Pode dar joinha no vídeo, não ligo não. Não sei, sinceramente não sei por que as pessoas que fazem canal pedem tanto para dar joinha. Pra mim o que eu acho legal é a inscrição no canal, porque a inscrição eu recebo uma notificação e isso me dá ânimo, tá? Então é isso. Espero ver quem mora em Niterói entrando em contato comigo aí para saber mais sobre o curso. Se você mora por todo esse Brasilzão de meu Deus, quiser fazer alguma aula de física, tamo lá no site da Baroca Física. Aulas são mais ou menos nesse estilo dos vídeos, só que tem interação, né? Você vai poder perguntar e tal. Eu também explico com mais calma. E é isso. Espero que todos tenham um bom finalzinho de férias, continuem estudando, não desista do seu sonho. Esse ano tem Enem de novo, tem o UERJ, tem concurso para Polícia Militar, Bombeiro Militar, pela UERJ. Vai lá, gente, dá o gás, boa sorte para vocês. Tudo de bom e é isso. Valeu, tchau.